Bem, estamos de volta nesse segundo bloco do nosso FIS Talks, recebendo o professor Luiz Antônio Santini, que já conversou conosco no primeiro bloco sobre histórias muito interessantes da sua vida profissional, da saúde do Brasil, de coisas assim muito interessantes que vocês devem ter visto no primeiro bloco, e daremos continuidade agora, falando um pouco também do momento presente, de uma visão de futuro. Ainda buscando um pouquinho no passado, o Santini ele participou ativamente daquele grupo de médicos sanitaristas que, em 1988, conseguiram incluir dentro da Constituição brasileira a obrigatoriedade do acesso universal e da integralidade de cuidado a toda a população brasileira. Aquilo foi uma conquista gigantesca. O Santini costuma sempre afirmar que isso foi assim, uma conquista civilizatória para o Brasil. Eu acho até que o Brasil é o único país do mundo com mais de 150 milhões, ou talvez 100 milhões, não sei, que tenha uma garantia constitucional de acesso a serviços de saúde. E o Santini teve o dedo dele também lá, junto com diversas pessoas, lideradas pelo Aroca, enfim, por um grupo de sanitaristas do Brasil, que trabalharam muito para incluir essa letra constitucional com essa garantia. E aí eu perguntaria ainda ao Santini, se fosse hoje uma Constituição brasileira, o que você sugeriria de diferente do que foi feito? Ou o que você acha que deu certo, que deu errado? O que poderia ser melhorado ao longo desse tempo, observando esses anos já passados, né, mais de 40 anos, se alguma coisa poderia ter sido feita diferente do que foi na ocasião, ou o que poderia ser melhorado na hipótese de ser revisto esta letra constitucional. Olha, José, eu acho o seguinte, eu acho que realmente foi entre aquele período que eu estava te contando, né, das nossas atividades ainda lá na cirurgia, em Niterói, no Lourenço de Freitas, Antônio Pedro, toda essa história. Depois a Faculdade de Medicina e Friburgo, que você tinha citado na primeira parte, houve todo esse processo da construção do SUS, que começou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, foi um movimento liderado pelo Sérgio Aroca e pelo Ézio Cordeiro, mas com a participação muito intensa de muita gente, muitas universidades, muitas secretarias estaduais de saúde do Brasil inteiro. Foi criada uma comissão chamada Comissão Nacional da Reforma Sanitária, e essa comissão foi extremamente, eu fui membro dessa comissão, e essa comissão foi extremamente ativa na construção da proposta do SUS. Tanto é que, quando se chegou na Constituinte, o projeto da proposta do Sistema Único de Saúde na Constituinte já estava pronto. Eram os artigos 186 e demais que compõem a estrutura do Sistema Único de Saúde, foi aprovada com uma certa facilidade. Aliás, outro dia, só um depoimento rápido a respeito, eu tive numa reunião no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, e conversando com ele sobre essa história, ele me disse, olha, nós votamos aquele processo, eu estava envolvido em muitas discussões e eu não tinha conhecimento profundo sobre as propostas que vocês estavam trazendo, mas eu confiava muito no Almir Gabriel, que era um senador do Pará, que foi, inclusive, governador do Pará. Então, o Almir Gabriel nos fornecia os elementos, digamos, de convicção para a gente votar. Isso eu estou dando esse exemplo só para dizer o grau de mobilização que houve no país para se chegar na Constituição com uma proposta do Pedro Simon. Os governadores, de uma maneira geral, se envolveram muito profundamente.
Então, por isso que eu digo, eu acho que foi uma conquista civilizatória. Agora, é claro que, passados todos esses anos, a experiência do SUS ela mostra lacunas, lacunas que precisam ser resolvidas. Lacunas do ponto de vista nesse tempo, a população brasileira se urbanizou. Nesse tempo que decorrido, hoje mais de quase 90% da população brasileira vive em regiões urbanas ou periurbanas. Isso alterou profundamente o modelo do Sistema Único de Saúde, que é um modelo de base local, municipal. Ele pressupõe algumas responsabilidades locais que os municípios, pela estrutura que têm, não têm capacidade de executar. Então, uma das mudanças que eu acho que hoje teriam que ser feitas era a regionalização. A regionalização é fundamental. A outra mudança é o seguinte: nesse período, houve a introdução de um elemento não... Quer dizer, nós saímos daquela situação onde você tinha a maior parte da população chamada indigente, ou seja, que não tinha cobertura assistencial alguma, era atendido pela filantropia, pelas santas casas, ou por algum recurso de algumas secretarias de saúde dos estados mais ricos, para uma situação de pleno atendimento. Isso é um imenso desafio. Então, além disso, mas aí também o país se industrializou mais, o país se desenvolveu mais economicamente, poderia ter sido mais, poderia, mas o fato é que... E aí surgiu um elemento novo nessa história que foi o crescimento do setor privado. E o crescimento do setor privado na saúde, através especialmente da criação dos seguros e dos planos de saúde, não foi feita de forma que poderia ter sido feita, mais articulada público-privado. E hoje isso é mais uma situação, muitas vezes, de conflito, em vez de ser de cooperação, que poderia ser. Então, esse é um desafio. Você tem sido um protagonista nessa discussão, de propor essa discussão, de discussão de participação público-privada, que modelos precisamos fazer. Isso está em aberto, isso é uma discussão fundamental que está em aberto e precisa ser feita. Então, para mim, esses são os dois desafios principais: o modelo de gestão e o modelo de cooperação e financiamento público-privado. Eu acho que, enfrentando essas duas questões, nós vamos dar passos importantes em relação ao SUS. E uma questão que tem sido assim objeto até de muita discussão recente, feita pelo Temporão, pelo Carlos Gadelha e outras pessoas, é a questão da importância da saúde como um elemento importante na economia. Quer dizer, a saúde ela não é um setor que consome na economia só. A saúde é um setor que implementa, impulsiona a economia. A saúde significa quase 9% do produto interno bruto. A gente está vendo agora essa falta de equipamentos, falta de produtos, de insumos, de tecnologia, o quanto isso poderia ter sido parte de uma política industrial que hoje estivesse fornecendo, não só para o Brasil, mas até para o mundo, insumos e tecnologia. Então, para mim, os desafios para os próximos tempos estão mais ou menos dentro desses três componentes. Estão na cooperação da relação público-privada e nisso entra a questão do financiamento e a questão do ciência e tecnologia. Eu acho que nessa questão do complexo industrial da saúde, que tem sido muito falado pelo Gadelha, pelo pessoal da Fiocruz, que defende essa tese com muita propriedade, inclusive, porque, na realidade, há uma distorção muito grande nos discursos políticos que entendem que saúde é despesa somente. Então, muitos temem de assumir compromissos de saúde, porque gera muita despesa e as receitas dos seus municípios, dos seus estados, não seriam capazes de suportar. Entretanto, a leitura tem que ser essa que você está sugerindo,
que é o seguinte: o que ela gera de desenvolvimento, o que ela gera de emprego, o que ela gera Exatamente. de oportunidade de ciência, de tecnologia, de desenvolvimento de coisas. A gente ficar dependente, como nós estamos hoje, da China e da Índia, principalmente, de insumos básicos e de coisas não somente básicas, de coisas complexas, mas simples de serem. Nós temos uma capacidade tecnológica instalada no Brasil, que produz avião de última geração. Não é possível que a gente não consiga construir respiradores, monitores, enfim, próteses, órteses, materiais especiais são consumidos 95%, 96% importados. A gente podia estar fazendo isso aqui competitivamente, com preço adequado, qualidade do mesmo nível, enfim. Eu acho que esse é o desafio que essa Covid está nos ensinando. Mas, então, indo para a Covid, porque não tem como a gente não conversar hoje e não falar dessa pandemia que a gente está vivendo no mundo. Tem se utilizado muito a denominação de uma guerra contra o Covid. Eu sei que você tem sido um crítico da denominação de que nós estejamos em guerra contra esse vírus. Na realidade, eu queria que você nos dissesse um pouquinho por que você acha que utilizar a denominação guerra é inadequada para o momento em que vivemos. Eu tenho gostado muito de falar sobre isso ultimamente, e isso surgiu para mim em função da minha experiência no INCA, da minha experiência com câncer. O presidente Nixon, nos anos 60, ele lançou um desafio que ele chamou da guerra contra o câncer. E ele imaginava que em 5 anos ele ia conseguir um medicamento que ia acabar com o câncer. E por que ele imaginava isso? Ele imaginava isso porque ele estava baseado no paradigma pasteuriano, como se o câncer fosse produzido por um único agente e que bastava combater aquele agente que resolvia o problema do câncer. Esse paradigma foi dominante na medicina e na saúde pública durante todo o século XX, e era natural que ele tivesse essa visão também. Só que isso não funcionou, embora tenha funcionado muitas outras coisas. O Instituto Nacional de Câncer americano foi criado a partir dessa decisão, e isso tem uma repercussão transcendente. Então, ele não tomou uma decisão politicamente errada. Ele usou um conceito... A premissa errada. Uma premissa, digamos assim, eu nem diria que é errada, eu digo que ela é insuficiente. Então, eu acho, por exemplo, que isso hoje, o coronavírus, mostra isso com absoluta clareza. Aliás, os vírus mostram isso com clareza. Como disse o Roberto da Mata num artigo outro dia, o vírus não tem propósito. Então, não adianta você combater uma situação que não tem propósito, que ela é oportunista. Ela funciona de acordo com as condições que lhe são apresentadas. E ela tem uma capacidade de atuação que nenhum dos seus armamentos existentes é capaz de conter unicamente. Quer dizer, a ação tem que ser uma ação articulada com vários setores. A maior parte desses vírus tem origem animal e são humanizados. Isso, por exemplo, grande parte disso, por exemplo, pode ser resultado, ou é certamente resultado, de alterações ambientais. Então, talvez você vá ter, como prevê aí o Bill Gates, novas pandemias mais próximas dessa do que foi a distância dessa para a gripe espanhola, justamente porque as condições ambientais estão mudando. Então, esse paradigma da guerra é um paradigma insuficiente para tratar das questões da saúde, não só do coronavírus, mas do câncer também, a mesma coisa. Quando você fala das condições de aparecimento do câncer, você tem que levar em condição as condições ambientais, os hábitos de vida, o seu comportamento, enfim, isso tudo tem demonstrado que nós atuamos na medicina com um paradigma um pouco atrasado, muito importante do século XIX, mas insuficiente para o momento que a gente está vivendo.
E eu acho que a epidemia do Covid é uma oportunidade de retomar esse tema. Eu tenho escrito alguns artigos sobre isso. Outro dia o Daniel Tabac escreveu um artigo sobre isso também. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é um caminho que nós temos que começar a trilhar. Temos que mudar um pouco. E finalmente tem sobre essa questão, ainda tem o paradigma da guerra. Para mim, ele ainda tem um componente ruim do ponto de vista humano, que é o seguinte: a guerra pressupõe aceitar o dano colateral. Então, você, ao desencadear uma estratégia de guerra, você tem que levar em conta que algumas pessoas vão morrer por causa disso. E isso é o dano colateral. Isso, do ponto de vista da guerra, é aceitável, mas do ponto de vista da medicina não é aceitável. Perfeito. Do ponto de vista da saúde não é aceitável. Nós temos isso pode ser inevitável, porque as condições são essas, mas não aceitável. Não podemos nos conformar com a mortalidade como o dano colateral. Não é moralmente aceitável, né, Santini? Exatamente. E muito especialmente quando se trata dos profissionais de saúde. Hoje em dia, essa mortandade absurda que está acontecendo com os profissionais de saúde, por falta, não é uma coisa brasileira, não é isso. O mundo todo sofreu isso. O mundo todo. Por isso é que o Harari, que você citou na nossa conversa inicial, fala disso. Quer dizer, ele é otimista, eu também sou, de que a sociedade tem que aprender com o que está acontecendo. E aprender significa mudar seus métodos principais, mudar seu enfoque sobre o futuro. Nós não podemos considerar. Você hoje mesmo pontuou num texto aí que a gente, nessas comunicações que a gente faz, que se a Baía de Guanabara está mostrando em algum lugar uma melhoria, nem que seja da transparência da água, isso tem que ter um significado. Isso não pode ser uma coisa banalizada. Então, se isso acontece, alguma coisa permitiu que isso acontecesse e devemos aproveitar isso para melhorar a balneabilidade, para melhorar as condições da Bahia. Eu acho que é fundamental. Não dá para minimizar nenhum aspecto dessas circunstâncias que estão aparecendo. Sem dúvida. É interessante. O Santini está referindo ao fato de a Baía de Guanabara ter apresentado anteontem, trechos com águas límpidas, transparentes, mostrando que alguma coisa aconteceu para ela ficar assim, como também muita coisa acontece para ela ficar totalmente poluída, como é o dia a dia, infelizmente, da nossa Baía de Guanabara. E que talvez, se nós olharmos atentamente sobre isso e priorizarmos as questões de saneamento básico, talvez seja a maneira que a gente tenha de transformar a Bahia numa coisa transparente e límpida em caráter permanente. Falando no Harari, Santini, ele escreveu um artigo pós-livro, 21 lições para o século XXI, onde trata do Covid. E ele fala exatamente isso que você está abordando, de que não adianta nós entendermos que fecharmos as nossas fronteiras ou fazermos um isolamento em caráter definitivo, que isso resolveria o problema do mundo. Os vírus são espécies que não têm, elas se transmitem de uma forma muito rápida, uma única pessoa é capaz de levar uma infecção para tudo quanto é lugar. Então, o que ele sugere é que nós olhemos a África, que nós olhemos os outros países onde não existe uma atenção de saúde adequada e promovamos, como sociedade, uma possibilidade de desenvolver o saneamento, a saúde, a educação em todos os lugares do mundo, como forma de nos proteger. Ele até cita assim: se Israel e os Estados Unidos acham que, se bloqueando qualquer contato com a China ou com o Irã, sem propiciar a eles as condições sanitárias adequadas, deixa que cada um resolva o seu lado, qualquer coisa que aconteça de um lado ou de outro, no campo das infecções virais, por um exemplo,
um ataca o outro sem precisar ser Claro. ataque tal de guerra, vai acontecer para todo mundo. Então, é do interesse coletivo, é do interesse comum que a saúde seja um bem comum para toda a sociedade. Eu acho Eu que é acho. isso. E aí eu queria que você pudesse estar terminando. O papo é tão bom, mas passa rápido. Eu queria que você concluísse, então não ser uma palavra de otimismo como você é em relação ao nosso futuro. O que você acha que acontecerá com essa Covid pós-pandemia no Brasil e no mundo? Nesse caso, eu sou otimista porque, como eu já te falei uma vez, eu sou otimista por necessidade. Eu acho que Teimosia. não, não, principalmente quando você vai ficando mais velho, você tem que ser otimista. Não é só por uma posição filosófica, não. É por necessidade. Você precisa ser otimista, porque senão o que te resta? Mas eu acho que, além disso, existem razões. Quer dizer, eu acho que eu tenho visto, eu tenho lido muito, eu tenho também, como todos nós, temos acompanhado toda essa questão da pandemia, toda essa polêmica que está existindo no mundo inteiro, mas tem um ambiente enriquecedor em tudo isso. No fundo, estão aparecendo coisas como a Harry, como o Bill Gates, como outras, uma corrente de solidariedade, por exemplo, que está acontecendo na sociedade brasileira, para não dar exemplo de outras partes do mundo, aqui está acontecendo. As pessoas estão se mobilizando, as empresas estão se mobilizando, as comunidades estão se mobilizando. Um negócio Até os fantástico. banqueiros estão ficando com o coração mole, né, Pois Santino? é, um negócio fantástico que aconteceu, por exemplo, em termos de aprendizado, aquele grupo da CUF, né, da Central Única de Favelas, que desenvolveu um aplicativo para fazer o acompanhamento da pandemia. Isso é um negócio inovador. Então, a inovação, a criatividade, a solidariedade, o humanismo, tudo isso está ressurgindo em meio a uma grande confusão, porque é uma mudança paradigmática, uma mudança de paradigma é uma confusão mesmo, não tem como sair disso. O que eu acho que até nem pode ser minimizado isso. Eu acho que isso tem que ser sublinhado e enfrentado, porque isso também é uma maneira de reduzir a prepotência e a arrogância de quem acha que sabe as coisas. Diante do que está acontecendo, tudo que se sabia hoje está sob escrutínio, pelo menos sob avaliação. Então, nós estamos num momento de grande transformação. E isso, para mim, é um momento de otimismo. Um momento de grande transformação, para mim, é um momento de otimismo. Muito bom. Chegamos ao fim do nosso encontro nesse nosso FIS Talks com Luiz Antônio Santini. Eu agradeço muito ao Santini a gentileza de estar aqui conosco nesse papo informal. Foi ótimo. Estaremos nos organizando para encontrá-lo outras vezes, certamente. Você tem muito para nos ensinar, para nos falar. Muito obrigado, Santini. Que fique em saúde, paz com a sua família e que tenhamos todos capacidade de superar esses momentos difíceis que todos estão passando. Muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos veem, e até o próximo encontro. Tchau.